Você já percebeu que, em qualquer conversa ou reunião, a pessoa que mais fala é, quase sempre, a que tem menos poder real dentro da sala? Isso parece loucura, não é? Afinal, fomos ensinados desde pequenos que, para ser notado e respeitado, você precisa se impor, falar alto, contar suas vitórias e mostrar que tem voz. Mas se você observar bem o comportamento de Thomas Shelby, vai notar algo que vira essa lógica de cabeça para baixo e que vai te deixar desconfortável com a forma como você tem se comunicado até hoje. O segredo do respeito que ele impõe não está no que ele diz, mas em tudo o que ele escolhe não dizer. Ele domina o que chamamos de economia da presença. Isso significa que ele trata as próprias palavras como se fossem moedas de ouro puríssimo, que ele não gasta com qualquer um e nem por qualquer motivo. Enquanto a maioria das pessoas está desesperada para preencher o silêncio, morrendo de medo de parecerem chatas ou sem conteúdo, o Thomas usa esse mesmo silêncio para desarmar os outros. Quando você fala demais, você entrega o mapa da sua mente. Você mostra suas inseguranças, seus medos e, principalmente, o quanto você precisa da aprovação de quem está te ouvindo. O respeito morre no exato momento em que o outro percebe que você está se esforçando demais para ser aceito. Pense na última vez que você se sentiu ansioso em uma conversa. Provavelmente você começou a falar mais rápido, a dar explicações que ninguém pediu ou a tentar fazer piadas para quebrar o gelo. Esse comportamento é um sinal claro de fraqueza instintiva. O Thomas Shelby faz o oposto. Ele cria um vácuo. Quando alguém faz uma pergunta difícil ou tenta intimidá-lo, ele simplesmente não reage de imediato. Ele deixa o silêncio pairar no ar por 5, 6 ou 7 segundos. Esse tempo parece uma eternidade para quem está do outro lado. E é aí que a mágica acontece. A pessoa que tentou te atacar começa a ficar nervosa com o próprio silêncio e acaba falando mais do que deveria, revelando as próprias fraquezas. O silêncio é uma ferramenta de pressão psicológica que faz o outro se sentir pelado e sem defesa. O Thomas sabe que quem controla o tempo de uma conversa, controla a própria conversa. Ele não tem pressa de responder porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele tem uma certeza interna tão grande que o barulho externo não o abala. Isso é o que separa um líder de um seguidor. O seguidor precisa de barulho para se sentir seguro. O líder usa a quietude para observar o campo de batalha. Essa postura crítica em relação ao comportamento humano nos mostra que vivemos em uma era de excesso de exposição. Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer realmente ouvir. Quando você decide adotar essa estratégia da escassez, você se torna um mistério. E o ser humano tem uma tendência natural de respeitar e temer aquilo que ele não consegue mapear completamente. Se você é previsível, você é manipulável. Se você fala tudo o que pensa, as pessoas perdem o interesse em você. O respeito nasce da percepção de que existe algo profundo e inalcançável por trás dos seus olhos. O Thomas Shelby mantém essa barreira o tempo todo. Ele não é grosseiro. Ele é apenas contido. Ele entende que a sua presença física já deve ser o suficiente para comunicar a sua importância. Imagine-se entrando em um lugar e não sentindo a necessidade de cumprimentar todo mundo com sorrisos amarelos ou de puxar assuntos sobre o clima. Imagine o poder de apenas estar lá, presente, calmo e em silêncio. As pessoas vão começar a gravitar em torno de você para tentar descobrir o que você está pensando. Isso é atrair o respeito em vez de implorar por ele. Para colocar isso em prática, agora mesmo, você precisa entender a mecânica da regra dos 4 segundos que mencionei anteriormente. É algo simples, mas que exige um controle emocional absurdo. Na próxima vez que alguém te fizer uma pergunta, ou mesmo em uma conversa comum com amigos, não responda assim que a pessoa fechar a boca.
Conte 1, 2, 3, 4 segundos mentalmente enquanto mantém o contato visual. Não faça caretas, não desvie o olhar para o chão e não mexa nas mãos. Fique parado. Essa imobilidade física comunica que você é o dono da situação. Quando você finalmente falar, suas palavras terão 10 vezes mais peso, porque elas foram precedidas por uma escolha consciente e não por um impulso nervoso. É uma forma de dizer ao mundo que você não é um escravo das suas emoções e nem da pressão social. Você é o juiz da conversa, não o réu. A maioria das pessoas falha nisso porque o silêncio dói. Ele dói porque nos obriga a encarar quem somos sem as máscaras das palavras. Mas é exatamente nesse desconforto que o respeito é construído. Além disso, existe uma diferença enorme entre ser silencioso e ser uma planta no canto da sala. O Thomas Shelby não é um figurante. Ele é o protagonista que escolhe o momento de agir. O silêncio dele é um silêncio carregado de intenção. É como um predador que fica parado na mata. Ele não está apenas descansando. Ele está calculando a distância, a velocidade e o momento exato do bote. Quando você começa a falar menos, você passa a ouvir mais e a enxergar coisas que ninguém mais vê. Você nota o tremor na voz do seu chefe, o desconforto no olhar de um colega ou a mentira escondida em uma frase bem montada. Esse conhecimento é poder puro. Enquanto os outros estão ocupados demais ouvindo a própria voz, você está mapeando as vulnerabilidades de todos ao seu redor. Isso te dá uma vantagem estratégica que nenhuma faculdade ou curso de oratória pode te dar. O respeito vem da competência, e o silêncio é a melhor ferramenta para você entender como ser competente em qualquer ambiente. Precisamos ser críticos com essa necessidade moderna de estarmos sempre conectados e falando. As redes sociais nos viciaram em dar nossa opinião sobre tudo o tempo todo. Isso nos tornou superficiais e desesperados por atenção. O Thomas Shelby é o oposto do homem moderno que posta cada detalhe da sua vida. Ele guarda os seus planos a 7 chaves. Ele entende que uma informação revelada cedo demais perde o seu valor de troca. Se você quer que as pessoas te respeitem, você precisa parar de dar satisfações desnecessárias sobre a sua vida. Se você vai fazer algo, apenas faça. Deixe que os resultados falem por você. O barulho das suas ações deve ser tão alto que as suas palavras se tornem quase desnecessárias. O respeito que vem do medo da sua inteligência e da sua capacidade de execução é muito mais duradouro do que o respeito que vem da sua simpatia. A simpatia é volátil, mas a autoridade construída no silêncio é sólida como uma rocha. Portanto, comece a observar a sua postura física também. O respeito não entra em uma sala onde os ombros estão caídos e os olhos estão inquietos. O Thomas Shelby tem uma presença que ocupa espaço. Ele não se encolhe para os outros passarem. Ele caminha com uma calma que irrita os seus inimigos, porque parece que nada no mundo pode apressar o passo dele. Se você quer conquistar o respeito de todos, comece tratando o seu corpo e a sua voz como propriedades privadas de alto valor. Não deixe qualquer um entrar e não saia distribuindo convites para todos os seus pensamentos. Seja seletivo. Seja econômico. Seja um mistério a ser desvendado. No momento em que você parar de tentar provar que é importante, as pessoas naturalmente vão começar a assumir que você é. E uma vez que você dominar a arte de estar no controle de si mesmo através do silêncio, como você pretende usar essa percepção aguçada para prever os movimentos de quem está ao seu redor antes mesmo de eles pensarem em agir? Imagine que você está prestes a entrar em uma sala para uma conversa que pode mudar o rumo da sua vida. Seja um negócio, uma promoção ou um acerto de contas. A maioria das pessoas entra nessa sala esperando que as coisas deem certo, confiando na sorte ou no seu carisma pessoal.
Mas se você observar a forma como Thomas Shelby caminha em direção aos seus objetivos, vai perceber que ele nunca, em hipótese alguma, entra em um lugar para ver no que vai dar. O respeito que as pessoas sentem por ele não vem de uma admiração amigável, mas de uma constatação esmagadora, a de que ele já venceu a discussão antes mesmo de abrir a boca. Ele domina o que chamamos de arquitetura da antecipação. Isso significa que, enquanto o seu oponente está jogando damas, ele já terminou 3 partidas de xadrez na cabeça dele. O respeito verdadeiro não é algo que você pede ou implora. É algo que você impõe através da sua competência e da sua preparação absoluta. Quando você se torna a pessoa que tem todas as respostas e que já previu todos os problemas, o mundo não tem outra escolha a não ser dar um passo para trás e te observar com reverência. Essa estratégia se baseia em um princípio muito simples, mas que quase ninguém aplica: o mapeamento de alavancagem. A maioria de nós entra em conflitos pensando apenas no que queremos ganhar. Thomas Shelby entra pensando no que a outra pessoa tem mais medo de perder. Ele entende que o ser humano é movido por 2 motores principais: o desejo de ganho e o pavor da perda. Se você quer conquistar o respeito de alguém, você precisa parar de ser o pedinte e passar a ser o estrategista que oferece uma solução para um problema que o outro ainda nem sabe que tem. Isso cria uma dívida mental imediata. Quando você demonstra que conhece as necessidades da outra pessoa melhor do que ela mesma, você assume o comando da situação. O respeito nasce da percepção de que você é uma peça indispensável no tabuleiro deles. Você deixa de ser alguém que tenta ser respeitado para se tornar alguém que é necessário para que o plano do outro funcione. Para aplicar isso na sua realidade, você precisa começar a praticar a antecipação do não. Sempre que você for propor algo, faça o exercício mental de listar pelo menos 10 motivos pelos quais a outra pessoa poderia te recusar. Não ignore as críticas, abrace-as. Prepare uma resposta sólida para cada uma delas. Quando o seu chefe, seu cliente ou seu adversário levantar uma objeção e você responder de forma imediata, calma e lógica, você destrói a resistência dele. A surpresa de encontrar alguém tão bem preparado gera um tipo de respeito que beira o choque. As pessoas costumam respeitar o que elas não conseguem abalar. Se você se mostra inabalável porque já previu o ataque, você se torna, aos olhos dos outros, uma força da natureza. É como se você estivesse sempre um passo à frente. E não há nada que intimide e conquiste mais o respeito do que a inteligência estratégica em ação. Outro ponto crucial da arquitetura de Thomas Shelby é o que ele chama de estratégia do fato consumado. Ele raramente pede permissão para as coisas importantes. Ele prepara o terreno, alinha os interesses, neutraliza as ameaças e, quando finalmente apresenta a sua vontade, ele o faz de uma maneira que a outra pessoa sente que aceitar é a única opção lógica e segura. Ele não deixa espaço para o talvez. O respeito que ele recebe vem da sua capacidade de resolver situações impossíveis. No mundo real, as pessoas estão cansadas de gente que traz problemas ou que fica em cima do muro. Elas respeitam quem decide. Elas respeitam quem coloca o peito na frente e diz que a responsabilidade é sua. Se você quer que todos te respeitem, você precisa ser a pessoa que traz a solução pronta, mastigada e impossível de ser ignorada. Isso demonstra que você gastou tempo, energia e intelecto para chegar ali. E o esforço intelectual focado em um objetivo é uma das coisas mais raras e respeitadas que existem. Além disso, existe uma ferramenta de poder que o Thomas usa com maestria e que você pode começar a usar hoje, a sua alternativa de saída. O respeito de um homem ou de uma mulher está diretamente ligado à sua capacidade de dizer não e ir embora. Se você precisa desesperadamente de algo, você é escravo daquela situação.
Mas se você entra em uma negociação sabendo exatamente o que vai fazer caso o acordo não aconteça, você exala uma confiança que ninguém consegue explicar, mas todos conseguem sentir. É a chamada saída de emergência. Thomas Shelby sempre tem um plano B, um plano C e um plano D. Ele nunca coloca todas as suas fichas em uma única jogada, sem ter uma forma de recuperar o que perdeu. Quando as pessoas percebem que você não está preso a elas, que você tem valor próprio e que pode caminhar sozinho se for necessário, o nível de respeito que elas têm por você sobe instantaneamente. Ninguém respeita quem está de joelhos. O respeito é dado a quem está de pé, pronto para partir se os termos não forem justos. Essa postura exige que você seja um observador crítico da realidade ao seu redor. Você precisa parar de olhar apenas para a superfície das coisas. Comece a se perguntar: o que essa pessoa realmente quer? Do que ela tem medo? O que eu tenho que ela precisa? Ao responder essas perguntas de forma objetiva, você para de agir por emoção e passa a agir por estratégia. A emoção te torna frágil e previsível. A estratégia te torna uma muralha. Thomas Shelby é respeitado porque ele é previsivelmente eficaz. As pessoas sabem que, se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, custe o que custar. Essa reputação de alguém que entrega resultados e que não se deixa levar por sentimentos baratos é o alicerce de todo o império dele. Você não precisa ser cruel, você só precisa ser impecável na sua execução. Pense na competência como a sua armadura. Se você for o melhor naquilo que faz, o respeito virá como uma consequência natural. Mas se você unir essa competência com a capacidade de antecipar os movimentos dos outros, você se torna invencível. O respeito por competência é o mais difícil de ser retirado, porque ele não depende da opinião dos outros, mas da realidade dos fatos. Se você resolveu o problema, o fato está lá, e ninguém pode discutir com a realidade. Thomas Shelby usa os fatos a seu favor o tempo todo. Ele não discute para provar que está certo. Ele age de uma forma que prova que os outros estavam errados. Essa sutil diferença é o que separa um falador de um verdadeiro líder. Portanto, a partir de agora, encare cada interação humana como uma oportunidade de aplicar essa arquitetura de antecipação. Não entregue seus planos de bandeja, não mostre sua mão antes da hora e, acima de tudo, nunca deixe que percebam que você está despreparado. A preparação é o maior sinal de respeito que você pode dar a si mesmo e a maior ferramenta de domínio que você pode usar contra os outros. Quando você domina a arte de saber o que vai acontecer antes de acontecer, você para de reagir à vida e passa a ditar as regras do jogo. E quem dita as regras, como bem sabemos, é sempre quem recebe o maior respeito da mesa. Gostou desse conteúdo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas de estratégia, comenta aqui embaixo qual dessas táticas você vai usar primeiro e não esquece de assistir aos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela para continuar evoluindo sua mentalidade.